Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de nós nesta noite, né? Estou aqui para estar respondendo a pergunta de duas irmãs, a irmã Vanderlane e a irmã Marta me fez essa pergunta aí no grupo da Ebon. Então, a pergunta é sobre maldição hereditária. E aí vai. Os pais têm o poder de amaldiçoar os filhos, seja através de suas palavras ou de suas atitudes pecaminosas? Então, é sobre isso que eu quero falar com vocês rapidinho aqui, respondendo a pergunta das irmãs. Então, eu quero começar aqui com vocês agora. Vai lá, né? Busca aí, vai estar gravado, pausa o vídeo aí, vai lá, busca a sua Bíblia para você conferir comigo aqui. Então, assim, é Gálatas 3, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. E Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Então, essa é a primeira palavra aqui do Senhor. Então, vamos lá. Pensando nisso, muitas igrejas, religiões têm pensado a respeito de maldição hereditária. Então, com esse advento do neopentecostalismo no Brasil, né, surgiu-se um grande número de pessoas acreditando-se numa maldição hereditária, algo que vem dos pais para os filhos, que passam dos pais para os filhos, né? Então, algumas, não estou aqui desrespeitando quem acredita, mas vamos ver o que a Bíblia fala a respeito disso, né? E o que a Bíblia fala a respeito disso. Primeiro, eu quero pensar com os irmãos aqui aquela história. Muitas pessoas veem que os pais vivem de uma forma, né? São alcoólatras, são drogas, e os filhos seguem aquele mesmo padrão. Uma família onde tem algumas pessoas que são bandidos, coisa e tal, parece que vai seguindo ali o mesmo padrão e os filhos vão continuando, seguindo aquelas questões ali, né? Então, o que é isso? Aí a pergunta de novo, será que os pais têm o poder de amaldiçoar os filhos, seja através de suas palavras, ou de sua atitude, ou de suas palavras, ou de suas atitudes pecaminosas? Será? Vamos pensar então. Então, uma coisa que nós precisamos entender é que nós somos frutos do meio em que vivemos. Você vive no meio, então você vai aprender aquilo ali e vai ter aquilo ali como algo que você vai fazer, algo correto, né? Algo correto. Então, isso serve para muitas coisas, né? Até mesmo no meio evangélico. Quantas pessoas acham que são cristãos ou seguem igreja, seguem um padrão de igreja porque os pais seguem aquilo, mas ainda não tiveram uma conversão verdadeira. Mas isso é assunto para um outro vídeo, né? Vamos pensar nisso agora não. Vamos pensar só na questão da maldição hereditária, aquilo que as irmãs me perguntaram. Será que os pais têm esse poder? Então, o primeiro ponto que eu quero pensar com os irmãos aqui é que essa história, né? Os pais vivem, o casal de pais vivem brigas, são um casal que briga, família desestruturada, os filhos automaticamente vão aprender aquilo e vão achar que aquilo é o correto e vão seguir em frente. Eles precisam, então, não é uma maldição do diabo ou que Deus colocou a maldição, mas sim, é uma maldição do meio em que ele vive. Ele é maldito naquele meio que ele vive. Então, ele precisa de duas atitudes, né? Ele precisa da atitude de querer sair dali e entender que aquilo está errado. E isso não tem nada a ver com o evangelho em si. Vamos lá, tem muitas famílias que tem gente que são drogados, que são alcoólatras, e no meio daqueles tem uns que não são, né? Mesmo não sendo cristão. E eles, então, continuam sendo pessoas são pessoas boas, pessoas honestas. No meio de famílias acontece isso. Lógico que é mais difícil quebrar essa maldição, ou essa maldição que eu digo, não uma maldição que foi lançada sobre ele, mas algo que ele está sendo maldito, que ele está vivendo aquele meio ali, né? Mas quando aceita Jesus Cristo, então essa maldição é quebrada. Mesmo se ele não aceitar Jesus Cristo, ele pode ter atitude de mudar, né? Então, quando aceitamos Jesus Cristo, essa maldição ela é quebrada. Por quê? Deus
A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Então, você entende que, aceitando Jesus Cristo, todos os meus pecados foram lançados para fora e eu sou agora uma nova criatura. Uma nova criatura. Então, vamos pensar então. Primeiro ponto, nós somos frutos do meio em que vivemos. Então, essas atitudes negativas que nós temos, que advêm de família, são atitudes que nós temos porque aprendemos que aquilo que não tem problema. Todo mundo, a família inteira é aquilo. A criança nasce numa família em que todo mundo bebe, que todo mundo usa droga, ele automaticamente vai achar que aquilo não tem problema e ele vai seguir o mesmo fluxo. Os pais vão ensinando isso a ele. Então, esse é o primeiro ponto. Então, nós somos frutos do meio em que vivemos. Então, nós precisamos de uma atitude para mudar esse rumo. Atitude. Nós precisamos mudar essa atitude. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Existem muitas pessoas que aceitaram Jesus Cristo, são cristãos, mas começam a achar que aquilo que está atrapalhando a vida dela, o meu casamento está ruim, o casamento é ruim, não está problema com o marido, olha, minha mãe, minha avó, tudo foi divorciado, então quer dizer que o meu casamento está ruim é porque é maldição e eu vou me divorciar também. Isto não é palavra de Deus. Isso não é palavra do Senhor, Lá em Ezequiel 18, 20, dizendo que o pai não levará o pecado do filho, nem o filho levará o pecado do pai. Cada um, E aí depois nós vamos lá para Romanos 12, 14, diz que cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Então, se Deus nos deu livre-arbítrio, Ele está dizendo que nós vamos dar conta de nós diante de Deus, Ele não vai lançar uma maldição sobre nós através dos nossos pais. Então, assim, nós somos libertos. Esse é um dos pontos a gente trabalhar. A gente tem muito mais coisa para trabalhar em cima desse ponto. O outro ponto é as palavras que são direcionadas aos filhos. Segundo ponto. Tem muita gente que diz, olha, você dizer isso, você vai amaldiçoar o seu filho. Vai amaldiçoar o seu filho quando você está dizendo que esse menino é preguiçoso, esse menino é aquilo. Você vai amaldiçoar ele. E o diabo vai ouvir isso e vai usar na vida dessa criança. Ele vai ser um preguiçoso, vai ser um homossexual, como uma história de um menino que se transformou num homossexual. E a culpa, eles disseram que a culpa foi o pai dele que amaldiçoou, que o chamava ele de mulherzinha, porque ele não gostava muito de trabalhar lá no pesado. E o pai dele chamava ele assim, e ele foi amaldiçoado, se transformou num homossexual. A questão é, as palavras, eu não vou falar sobre isso aqui também, o poder das palavras. As palavras que nós direcionamos aos nossos filhos, as palavras que nós direcionamos na nossa casa, isso tem muito a ver com a atitude que as pessoas vão lá tomar lá na frente. Mas não tem nada a ver com maldição de Deus, ou o diabo amaldiçoando ali, ou Deus amaldiçoando através da palavra. Não. É porque essas palavras vão entrar no subconsciente da pessoa e ele vai acreditar que ele é aquilo. Ele vai acreditar que ele é assim. Então será, voltando mais uma vez às perguntas, os pais têm o poder de amaldiçoar os filhos, seja através de suas palavras ou de suas atitudes pecaminosas? Vamos lá. Então, vamos voltar aqui, E eu quero, então, pensar com vocês sobre isso. Os pais. Então, vamos lá. Primeiro, as atitudes que os pais tomam. Presta atenção. As atitudes, o jeito que você vive, que a sua família vive, o jeito que você vive com sua esposa, o jeito que você trata a sua esposa ou seu esposo, isto vai embutir na mente dos seus filhos que é certo. Se você está fazendo algo errado, algo terrível, eles vão achar que aquilo é certo. O pai que trata mal a mãe, o filho vai achar que é normal, quando casar, tratar mal a esposa. Então, ele vai achar que aquilo é normal, ele vai acreditar que aquilo é normal e ele vai seguir. Um pai e a mãe, são que bebem, são alcoólatras, gostam de bagunça, coisa e tal, o filho vai levar uma vida achando que aquilo é normal. Então, vai embutir na mente dele, desde criança, que aquilo não tem problema. Meu pai fazia, minha mãe fazia, por quê? Os pais são os heróis dos filhos. Então, se ele faz uma coisa certa, os filhos... Por que a Bíblia diz? Ensina o menino no caminho que deve andar, mesmo quando se envelhecer, não desviará dele. Porque os pais são espelho para os filhos. Então,
Isso vai ser uma coisa emocional, não espiritual. As maldições hereditárias que eu vejo aqui nessa circunstância são maldições emocionais. A criança vai levar em conta que aquilo que os pais faziam era certo, ele vai continuar fazendo. A segunda, as palavras que você coloca, que você fala para os seus filhos. Então, o que vai acontecer? Eles vão entender, vai ficar no subconsciente dele, né? Que realmente eles são aquele. Meu pai, ele acredita naquilo que você fala. Então, por que o poder do elogio, você ensinar o seu filho, mas elogiar é por quê? Porque você vai fazer com que a autoestima dele seja boa. Agora, quando você coloca o seu filho para baixo, você não presta, você não vale nada, você é isso, você é aquilo, ele vai acreditar, porque o filho acredita plenamente no pai. E quando um pai e uma mãe falam alguma coisa para o filho, aquilo tem um peso emocional na vida dele. Tem um peso emocional na vida dele. Então, ele vai acreditar que aquilo é certo. Então, aquilo vai sim prejudicar a vida dele, futuramente sim. Se ele não mudar a atitude. Porque tem muitos filhos que foram, tem muitas crianças que foram maltratadas fisicamente e emocionalmente e até fisicamente se transformaram numa pessoa boa. Por quê? Ele não colocou aquilo como algo atrapalhar a vida dele. A outra questão, mesmo que você tenha sido afetado pelas atitudes dos seus pais e pelas palavras que seus pais disseram para você não presta, ou aquilo, mesmo que a pessoa foi atingida, quando ela aceita Jesus Cristo quebra tudo isso. Nova criatura sua. Então, você era um beberrão, qualquer coisa que você foi, porque você sofreu influência dos seus pais, não maldição, mas eu vejo influência, né? Então, o que vai acontecer? Isso vai ser quebrado. Mas agora é necessário que eu, né, ou a pessoa que tenha sofrido, entenda que ele precisa de mudança. Ele precisa ser a mudança que falta na vida dele. Ele precisa tomar uma atitude e dizer, olha, isso não vai me atingir mais, porque senão eu vou ficar ali remoendo tudo isso a vida toda. Vão ser a pessoa dodói, e ninguém vai poder falar nada porque vão ter ressentimentos. E esse ressentimento leva para a vida. O pai falou que era uma coisa lá e ele agarrou aquilo. Mesmo ele convertido, ele precisa entender que ele precisa mudar. E o próprio Jesus Cristo diz, quem quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, até nessas questões de maldição, eu preciso entender que eu preciso olhar para Jesus Cristo e quebrar toda a maldição. Nada disso vai me atrapalhar mais. Mas isso leva tempo e isso precisa de eu entender, reconhecer e querer mudança. Porque a Bíblia diz lá em Romanos que nós precisamos transformar-vos pela renovação da nossa mente. Precisamos transformar pela renovação da mente. Então, assim, irmãos, só para a gente fechar aqui essa resposta aí da pergunta das irmãs, né? Eu quero ler Salmos. Deixa eu ver se eu acho que Salmo 109, 28. Salmo 109, 28. Você pode abrir aí a sua Bíblia. Salmo 109, 28. Que diz assim, a palavra do Senhor. Mesmo que eles me amaldiçoem, tu me abençoas. O salmista falando, mesmo que eles me amaldiçoem, o Senhor me abençoará, como está numa outra versão. Eu gosto mais da outra versão, né? Diz assim, mesmo que eles me amaldiçoem, o Senhor me abençoará. Mesmo que você seja atingido por essas, vamos dizer, maldições emocionais, não espirituais, mas maldições emocionais que você carrega de família, Deus vai te abençoar. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Palavra do Senhor. Aí precisamos, então, juntar isso com Romanos, que diz, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Você precisa entender isso, né? E muitas vezes, meus amados, essa coisa que tem nos pegado precisa de se tem alguém que, mesmo cristão, que sofre essas coisas e acha que isso foi influência dos pais, sim, você precisa de
um aconselhamento pastoral, ou talvez até mesmo um aconselhamento de alguém na área aí especial para te tirar essas dúvidas. Mas Cristo também, né, vai te esclarecer. E pode mandar outra pergunta aí, irmãs. Vocês podem estar, então, enviando outra pergunta aí que eu vou estar respondendo com todo carinho, tá bom? Fique com Deus, em nome de Jesus. Eu espero lá a resposta ou outra pergunta, outras perguntas lá no grupo da Ebon lá, né? Para vocês, se vocês entenderam ou não, se tem alguma dúvida ainda. Que Deus abençoe vocês.